Ô, Nestor, você acha que a postura de alguns técnicos, igual você falou, tem que ir, né, impor? Não é porque existe um pouco de romantismo na área, não? Principalmente eles foram ensinados assim. Foram ensinados assim, né? Eles foram ensinados que o trabalhador é a raiz de todos os problemas da empresa. E que eles vão curar o trabalhador passando informação para esse trabalhador. E o trabalhador vai para uma sala de treinamento, vai receber um treinamento, e quando ele se levantar daquela cadeira, ele será uma outra pessoa, com outro comportamento. Lê do engano, gente, pelo amor de Deus. Informação não muda ninguém. Inclusive o pessoal fala, nós estamos na era da informação. O pessoal sabe que comer açúcar faz mal. E está comendo. O pessoal sabe que obesidade mata. E o pessoal está obeso. O pessoal sabe que o álcool traz várias doenças. E continua bebendo. Não é questão de informação. É questão de você criar um ambiente apropriado para que aqueles comportamentos sejam naturais. Então, dentro da empresa, quem tem a obrigação de fazer isso? O empregador. Só que o técnico de segurança, ele não é educado a ser o provocador da mudança. Então, normalmente, o que acontece? O técnico de segurança chega na empresa, depois de formado, energizado. Vou fazer a mudança. Vou cumprir a NR, não sei o quê. Hit the wall. Ele bate na parede, na cultura. E daqui a pouco ele está igualzinho à alta liderança da empresa. Ou se decepciona, né? Ninguém me apoia. Ninguém me apoia. Vou ficar aqui, meu salário está garantido. Ninguém me apoia. Meu salário está garantido, não vou bater, não vou... Vou ficar aqui na minha. A liderança fala que eu tenho que punir? Eu vou punir. Tem N estudos falando que isso não funciona. Mas a liderança fala que é isso que eu tenho que fazer, eu vou garantir meu emprego. Então é isso que eu vou fazer. Então, o problema é esse. Eu acredito que a postura do profissional de segurança, eu tenho que manter preparado para na hora que o sistema piscar, eu conseguir implementar micromudança. Quando a gente faz diagnóstico de cultura nas empresas, a gente faz isso. A gente não chega, olha, temos que mudar, aplicar na empresa os 23 elementos da cultura de segurança e mudar todos os 23. Não. A gente escolhe uma área piloto e fala assim, dos 23 elementos, vamos sortear, vamos pegar os 3 elementos principais para esse setor e vamos melhorar eles. Aí você começa, numa área piloto. Deu certo nessa área piloto. Vamos escalar isso para a empresa toda? Ou vamos escolher outra área piloto para fazer um segundo teste? Aí a empresa define, normalmente. Vamos fazer um segundo teste numa outra área. Deu certo, agora sim, agora vamos parar. Bum! Vamos cuidar desses 3 elementos. No próximo ano, nosso desafio é melhorar 3 elementos da cultura. Ou nos próximos 2 anos, ou nos próximos 3 anos. Não tem certo, não tem errado. É a empresa que define, em parceria com o consultor ou com o provedor da mudança. Perfeito. Aí assim você vai mudando. Não se muda a cultura no total. E não se muda a cultura de baixo para cima. O bidê não funciona nessa hora. Tem que ser chuveiro. É de cima para baixo. Tava vendo a sua camisa, tem a frase bem bacana, em busca do acidente zero. E, como eu havia dito, o acidente acontece em todas as fábricas. Então, qual é a melhor ferramenta profissional usar quando esse acidente acontece? Legal. Então, o principal é ter os conceitos, que a ferramenta você manipula. Eu já vi profissionais falar assim, se você usar Ishikawa, a análise de acidente vai ficar boa. Se você usar árvore de causa, se você usar árvore de falha, se você usar 5 porquês. Toda a análise de acidente ela é uma construção do analista do acidente. Ele direciona essa construção para onde ele quiser. E tanto é que se você observar a boa parte das análises de acidente, no plano de ação dela, você vai ter normalmente a mesma ação, que é treinamento, reorientação, reeducação. E normalmente, se essa é a única coisa que está no plano de ação, a análise toda está equivocada. Porque o trabalhador não é a variável a ser consertada. Quando eu quero ter comportamentos melhores, eu conserto o sistema e não o trabalhador. Então, alguns conceitos. O Hop ele ajuda bastante nisso. Primeira coisa é entender a questão do erro, né? Mesmo o melhor trabalhador vai errar. Quando os profissionais de segurança falam, mas o trabalhador não pode errar. E você, técnico de segurança, engenheiro, você erra? Eu erro. Por que você pode errar e o trabalhador não pode? Mas se ele errar, acontece um acidente. Ok.
No trabalho do profissional de segurança também pode acontecer um adoecimento. Se você não analisar, por exemplo, corretamente o ruído, um trabalhador pode ficar surdo. Aí isso é culpa sua? Então, mesmo o melhor trabalhador vai errar. Tem ferramentas para diminuir o erro? Tem, mas já é outro departamento. Então, eu entender que mesmo o melhor trabalhador vai errar. Eu entender que culpar não corrige nada. Eu tenho que entender o sistema de trabalho. Quando eu melhoro o sistema de trabalho, eu melhoro as influências sobre o trabalhador e eu melhoro a cultura. Eu tenho que entender que a resposta dos líderes importa. Então, como é que meu líder está se envolvendo nessa questão toda? A maioria do líder, quando vê lá que o trabalhador é o culpado, o líder, poxa, eu sabia. O trabalhador é o culpado. Então, realmente, né? Inclusive tem líder que ainda endossa. Vamos dar uma punição. O cara sofreu um acidente. Às vezes ele está lá no hospital. Ou às vezes ele está engessado, todo quebrado, lascado. É isso mesmo que o líder tem para ele de melhor? É dar uma punição para um cara que já está todo arrebentado? O cara já sofreu na pele a dor do acidente e ainda a empresa... punição dobrada. Isso é justo. Então, a resposta dos líderes importa muito nesse cenário. De novo, aquelas empresas que já entenderam isso, elas estão começando a direcionar os seus líderes, não para falar, o erro é aceitável, é para você entender os erros que você tem na empresa e começar a julgar eles. Será que esse erro é por conta de uma má configuração do sistema? Se for, melhora o sistema. Será que é um erro esporádico? Erro esporádico vai acontecer, meu cara. Querendo ou não querendo. Né? Rapidinho aqui uma historinha. Esses tempos atrás eu fui de manhã comprar pão. Minhas filhas dormem, pode cair uma pedra em cima do telhado que elas não acordam. E o portão lá, se você trancou para dentro, não tem como sair. Então eu fui comprar pão e eu pensei, cara, eu não posso esquecer a chave, senão não vou ter como entrar, minhas filhas estão dormindo. Saí, aí quando eu fui ver, minha carteira estava dentro do carro. Eu fui, peguei, destravei o carro dentro da garagem. Destravei o carro, peguei a carteira, peguei o cartão, coloquei no bolso. Quando eu fui sair pelo portão, eu ainda bati a mão para ver se a chave estava lá. A chave está aqui, beleza. Fui comprar pão. Comprei o pão, quando eu voltei, parei em frente ao portão de novo e fui pegar a chave. A chave que eu estava dentro do meu bolso era a chave do carro. Meu Deus. Não era a chave do portão. Aí você percebe, cara, e aí eu tive que ficar batendo na porta lá para ver. Aí saiu uma vizinha. Aí a vizinha teve que pular a janela da minha casa para acordar a menina. Um transtorno. E olha só que coisa. Eu estava na mente que eu não podia errar. E mesmo assim eu errei. Então é ler do engano da gente achar que a gente vai controlar o erro esporádico. Com treinamento, com reeducação, orientação. Erro esporádico vai acontecer. Meu amigo, se um erro na sua empresa causar uma tragédia, então seu processo produtivo todo provavelmente está comprometido. Aí, tem como diminuir o erro? Tem sim. Aí nós estamos falando de abordagem de melhoria do sistema e às vezes de melhoria da inteligência coletiva. De você, por exemplo, tem empresas que conseguem diminuir bastante o erro humano através do cuidado ativo. Cuidar de si, cuidar do outro, se deixar cuidar. Então a empresa implementa isso como uma ferramenta. Ela ensina o trabalhador a cuidar de si, ela ensina o trabalhador a cuidar do outro, ou seja, eu abordar o meu colega de uma forma educada, respeitosa, cordial, e eu ensino o trabalhador a se deixar cuidar. Porque em muitas empresas, se o cara vem e chama a atenção do cara, ele fala assim, cara, vai cuidar da sua vida, velho. Você quer cuidar das duas vidas? Casa. O seu trabalho está uma bagunça lá, seu setor está uma bagunça, por que você vem cuidar do meu? Então a empresa implementa isso como política, para todo mundo se cobrar. Aí sim, porque se eu trabalho num setor com mais 3, 4 pessoas, se eu erro, é bem possível que meus colegas vão ver, se eles trabalham em proximidade comigo. E eles vão me ajudar a não errar. Então, tem estratégia até para isso, para você diminuir o erro humano, mas zerar o erro humano não vai acontecer. Então, de novo, o principal para a análise de acidente é que a pessoa que está conduzindo a análise saiba que o foco da análise de acidente não é julgar, culpar e punir o trabalhador. É entender os fatores que contribuíram para o acidente. É por isso que muitas empresas não estão utilizando causa única e nem causa raiz mais. É fatores contribuintes. Aí eu vou entender todos os fatores contribuintes que colaboraram para aquele acidente acontecer. Trabalho nos fatores contribuintes e aí sim
eu tenho a chance de evitar a recorrência daquele acidente. Então, na minha opinião, isso é o mais importante.